Olá pessoal, hoje nós vamos falar da entrada de Júpiter em Câncer. Para quem não sabe, no último ano, Júpiter tem estado em Gêmeos, que é o seu exílio. E agora, desde o dia 9, hoje é dia 11, ele passou para Câncer, que é algo que vinha sendo aguardado. E para a gente entender como que vai ser o Júpiter em Câncer, a gente faz a leitura do mapa do ingresso. Então, no momento que ele ingressou, né, a 0 graus de Câncer, como que estava o céu? E é isso que eu vou falar nesse vídeo. O que esperar de Júpiter em Câncer? Tem seus aspectos positivos, seus aspectos de dificuldade, mas como ele é um benéfico, então nós sempre vamos olhar como que o benéfico vai atuar no ingresso do benéfico num determinado signo. No caso de Câncer, ele só vai voltar para Câncer daqui 11, 12 anos. E ele está exaltado em Câncer. Ele tem muita dignidade essencial por estar exaltado. No caso desse mapa, que é o mapa do ingresso, não tem tanta dignidade acidental, porque a casa 8 não é uma casa forte. Então, só por isso a gente vê que Júpiter vai tentar beneficiar. Ele vai conseguir em alguns momentos, mas tendo as suas dificuldades. Uma delas é porque ele já está na casa 8. Mas não somente isso, a gente sabe onde que vai estar a atuação dele. Primeira coisa, o ascendente é Sagitário. Sendo Sagitário, o senhor da carta é Júpiter, o próprio Júpiter. Olha que interessante, né? Então só nisso a gente já vê que tem uma força na carta benéfica, né? De um planeta benéfico. E olha quem que aparece aqui na casa 1, a Lua, em Sagitário. Então, em mapas mundanos, em mapas de previsão para o coletivo, a Lua é o povo e o Sol é o poder, seja ele dos reis, né? No nosso caso, seriam os poderes da República, ou até mesmo internacional, os estados, né? Soberanos. Então aqui o povo aparece na casa 1, num signo, né, do benéfico que é Sagitário. E há uma recepção, porque a Lua está em Sagitário e o Júpiter está em Câncer, que é o signo da Lua. Eles não estão se vendo por aspecto, pois eles não têm oposição, eles não estão em quadratura, né? Não se veem por aspecto significativo. Mas existe a recepção mesmo assim. E isso é muito bom, porque a Lua é mais bem guardada, protegida, vamos falar dessa forma, por Júpiter em Câncer. Ele está no próprio signo dela. Ele está exaltado, então é o protetor do povo, né? Mas onde que está esse protetor? Na casa 8, que é uma casa de mortes, separação, dificuldades, rompimentos. E eu não tenho como deixar de notar o movimento popular que está havendo no mundo em relação às guerras, né? Em relação às ações autoritárias pelo mundo. O povo tem se posicionado. E Sagitário busca liberdade, busca justiça. Então o povo buscando justiça e liberdade, tendo respaldo sim do Júpiter. Então alguma coisa vai acontecer de positivo para o povo, com certeza. Não vai ser fácil e talvez não seja um ganho grandiosíssimo, mas há sim essa possibilidade positiva. Um outro ponto importante do mapa é o meio do céu, que nesse caso está em Virgem, assim como o Sol está em Gêmeos. Lembramos que Virgem e Gêmeos são signos de Mercúrio. E Mercúrio está conjunto a Júpiter em Câncer. Como que nós podemos entender isso? O dispositor do Sol, né, o dono de Gêmeos, o dispositor então do poder, da governança, das autoridades, está conjunto ao benéfico. Então Júpiter não vai só ser gentil e protetor com o povo, mas há aqui também uma proteção de Júpiter ao poder. Que coisa, né? E a casa 10, que fala dos objetivos, né, o meio do céu, aqui também está na casa 10 em Virgem, é um mapa que se realiza até certo ponto, porque há essa
proximidade com o benéfico aqui, né? A casa 8 é uma casa de problemas, como eu falei. Mas ela também pode estar relacionada a sistema financeiro, como é um mapa global, um sistema financeiro global, impostos, taxas e também conciliação, porque Júpiter tá nessa casa 8, tentando levar benefício. Quando Júpiter está em Câncer, fala de controle emocional, entendimento das emoções, uma certa forma uma conciliação, uma proteção. E a casa 8 a gente pode entender que é uma casa de mortes, de situações conflituosas, né? Então há uma tentativa de conciliação também nessa parte, que eu posso traduzir das guerras. Já temos aí um bom tempo de que as guerras estão acontecendo, tanto na Ucrânia quanto ali na faixa de Gaza. Então é possível que haja uma conciliação nesse sentido. Não vai ser uma conciliação tão boa assim para o povo, mas também não vai ser ruim para o povo, vai ser média. Porque tem o caráter, como eu falei aqui, do poder. O poder juntinho aqui com Júpiter. Então, Júpiter está dispondo o povo e Mercúrio está dispondo o poder. E os dois estão juntinhos, na casa 8, que é uma casa de mortes. Mas a gente pode traduzir como uma coisa boa, sim, porque Júpiter está exaltado. Agora, uma questão complicada, o Saturno faz uma quadratura perfeita com Júpiter. Ó, 1 grau aqui. Saturno também mudou recentemente de signo. Ele estava em Peixes, ficou bastante tempo em Peixes. Ele ainda vai retrogradar, vai voltar ali, acho que por setembro, ele volta para Peixes. Mas enquanto ele fica em Áries, ele faz uma quadratura com Júpiter. E ele está maléfico, ele está em queda. Ele vai atrapalhar, ele atrapalha sim a realização dos benefícios de Júpiter. Então tudo isso que eu estou falando aqui da conciliação, das bênçãos para o povo, vem com dificuldade, vem com muito esforço. Mas eu não acho que isso vai impedir. Eu não estou apostando de que esse Júpiter vai flopar. Eu acho que ele vai sim conseguir gerar os benefícios. Por que eu digo isso? Primeiro, por conta dessa recepção mútua com a Lua. Mesmo estando numa casa 8, mesmo estando perto aqui do representante do poder, mesmo assim, há uma bênção para o povo. E além disso, nós temos uma Vênus fazendo sextil com Júpiter. Então é um aspecto harmonioso entre dois planetas benéficos, né? Ambos estão dignificados e a Vênus está super dignificada no momento. Por quê? Ela está no signo dela, que é Touro. Touro é o lugar preferido da Vênus porque é o signo noturno e a Vênus é um planeta noturno. Ela está na triplicidade dela. Quando ela está aqui em Libra, que também é a casa dela, ela não tem os pontos de triplicidade. Aqui ela tem a triplicidade da Terra. Ela é regente da triplicidade da Terra. E além disso, ela está no próprio termo dela, né? Então ela está bem dignificada, fazendo sextil aqui com Júpiter. Ela também está num lugar de problemas, que é a casa 6, né? Então, mas eu não estou vendo esse lugar. Por exemplo, a casa 8 é um lugar de problemas, a casa 6 é um lugar de problemas, e por causa disso os planetas não se realizam. Eu acho que eles justamente estão levando bênçãos para esses assuntos. A casa 6 é uma casa de doenças. É uma casa também relacionada ao trabalho. Das coisas diárias da vida, né? A luta diária da vida. E você ter uma Vênus dignificada ali, eu não acho que diminui o poder dela, mas leva coisas boas para esse âmbito, o âmbito do trabalho e o âmbito da saúde coletiva. É dessa forma que eu tenho visto. Então eu acho que é um mapa para dias melhores. Júpiter esteve exilado durante muito tempo. Realmente, nós não pudemos contar com o protetor nos últimos meses aí, desde o ano passado. O ano passado foi um ano de regência saturnina. Quando eu falo regência, eu não quero dizer que só um planeta rege todo o período, né, mas de predominância saturnina.
Então nós tínhamos um maléfico sem um benéfico para proteger. E tivemos uma série de situações complicadas, né, no ano passado. Esse ano também. A entrada do maléfico em Áries é preocupante, também podemos falar disso, porque ele está em queda. Quando ele estava em Peixe, estava peregrino, mas ele não estava menos pior, vamos falar assim, porque o regente de Peixes, Júpiter, estava exilado durante o período. Então ele não tinha ali coisas boas também. E agora ele entrou em Áries. Resumindo, o povo se movimenta para os seus direitos, para a sua liberdade. Tem algum respaldo do benéfico, porque ele estava sem respaldo nenhum. Então não é um super respaldo, porque está numa casa 8, ele está com dificuldade, todos eles estão, né? A Vênus, que também é benéfica, está numa casa 6, mas está por dignidade essencial muito boa mesmo. Então há uma bênção sim para o povo, mas também há uma bênção para o poder, né? Há uma conciliação. Mercúrio aqui em conjunção com Júpiter em Câncer. Há uma tentativa de conciliação e de realização de assuntos importantes, técnicos, práticos, e por que não dizer científicos também, né? Virgem e Gêmeos são do saber científico, mais mundano, voltado para a realidade material, né? Prática. Uma conciliação com as verdades maiores aqui, filosóficas de Júpiter. Eles se aproximam com as dificuldades impostas por um Saturno em queda, né? Mas com também respaldo da Vênus, como eu falei. Então eu acredito que nós vamos ter alguns avanços avanços sociais, teremos avanços também no que diz respeito aos conflitos. Eu não sei se nós vamos chegar a uma resolução permanente, mas algo próximo disso, avança, né, nesse sentido. E também com assuntos relacionados a impostos, assuntos relacionados a taxas. Há uma conciliação nesse sentido também, que é o assunto da casa 8, da perspectiva mundana. E nisso há um enquadramento também do poder dos ricos, vamos colocar dessa forma. Mas o povo também não escapa, infelizmente, vai sobrar para todo mundo. Ok, pessoal, é isso. Agradeço vocês por terem assistido até o final. Peço que curtam o vídeo, sigam o Hésperos Astrologia, que eu estou, na medida do possível, alimentando com vídeos, ensinando de forma indireta astrologia também. Então, sigam o canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, comentem também, que ajuda no engajamento do vídeo. Eu agradeço muito, até o próximo.